Olá, quem nunca parou para pensar sobre a origem de tudo, não é mesmo? Hoje a gente vai mergulhar numa visão bem interessante sobre como o universo foi criado e sobre a jornada dos espíritos. Vamos juntos explorar algumas das questões mais profundas da nossa existência. Pois é, essa é a grande pergunta. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? A perspectiva que vamos analisar hoje funciona quase como um mapa para essas questões, sabe? É uma forma de estruturar o pensamento para a gente entender o universo e o nosso lugar nele. Bom, para entender essa visão de mundo, a gente precisa começar do comecinho, do ponto de partida de todas as coisas, o alicerce onde tudo se apoia. E esse ponto de partida é uma afirmação bem direta e central. Deus é o criador de tudo. Essa é a ideia fundamental, a base sobre a qual todo o resto se constrói. Mas olha que interessante, aqui já surge um ponto super importante, o reconhecimento de um limite. Ou seja, embora se afirme quem é o Criador, os detalhes de como e quando a criação aconteceu são tratados como um mistério divino, algo que, pelo menos por enquanto, está fora do nosso alcance. É uma aceitação bem honesta do desconhecido. Então, se não dá para saber tudo, como é que se pode raciocinar sobre o assunto? A resposta proposta é usar os atributos de Deus como um guia, um norte. Se Deus é eterno, imutável, infinitamente bom e perfeito, então qualquer ideia que vá contra essas qualidades seria, por lógica, considerada falsa. Ok, partindo do Criador que é eterno, vamos agora olhar para a criação em si, o universo físico. E aqui a perspectiva muda completamente. A gente sai do imutável e entra naquilo que está sempre se transformando. A diferença aqui é bem clara, né? De um lado, temos o Criador, definido como eterno e imutável. Do outro lado, a criação material, os mundos. Assim como tudo que a gente observa na natureza, eles são temporários. Eles nascem, se transformam e um dia chegam ao fim. Tem o ciclo de vida. Agora, atenção a este ponto porque ele é crucial. Essa linha de pensamento não se coloca contra a ciência. Muito pelo contrário, ela afirma que qualquer teoria, não importa se é filosófica ou religiosa, se ela entrar em conflito direto com fatos que a ciência já comprovou, bom, ela deve ser considerada falsa. É uma ponte bem clara entre fé e razão. Bom, a gente já falou sobre o Criador e sobre o universo material. Mas e a consciência, a inteligência? Onde é que elas se encaixam nisso tudo? É aqui que entra o conceito fundamental dos espíritos. Os espíritos, então, são definidos como os seres inteligentes criados para habitar o universo. E a característica mais importante deles é que não são estáticos, parados no tempo. São seres com a capacidade de evoluir, de progredir e com um destino bem definido, alcançar a perfeição. Mas como o espírito começa a sua jornada? A descrição é fascinante. Ele é criado simples e ignorante, quase como uma tela em branco, sem nenhum conhecimento prévio do que é bom ou mal, mas com o mesmo potencial que todos os outros para aprender absolutamente tudo. É como se fosse um estado de infância da alma, sabe? Antes de desenvolver uma vontade própria e uma consciência plena. Certo. Se o ponto de partida é essa simplicidade toda, essa ignorância, qual é o destino? Isso nos leva à ideia central de uma jornada, de um caminho de desenvolvimento e progresso que nunca para. A comparação com a criança continua aqui, e ela é muito boa para a gente entender o conceito. Pensa bem, assim como uma criança cresce e aos pouquinhos vai desenvolvendo as ideias, a personalidade, a consciência de si mesma, o mesmo acontece com o espírito. Não é algo que acontece de uma hora para outra, mas sim um processo gradual de despertar. E aqui a gente tem um resumo de toda essa caminhada. Começa lá na criação, nesse estado de simplicidade, depois vem o despertar da consciência, com a consciência vem o poder da escolha, o famoso livre-arbítrio. O progresso, então, vai depender de como esse livre-arbítrio é usado. E o objetivo final? Bom, o objetivo é atingir a perfeição e, como consequência, a felicidade suprema. Então, o ponto central de tudo isso é este. O propósito da existência dentro dessa visão é que cada espírito atinja a perfeição. É um objetivo universal, uma meta que faz parte da própria natureza do ser. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é o coração de todo esse processo. Se a meta já está definida, a grande questão é sobre a nossa responsabilidade. Como é que a gente usa a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio para de fato navegar por esse caminho? Essa é a pergunta que fica no ar. Muito obrigado pela companhia nessa exploração.